Olá! Vamos direto ao ponto hoje, mergulhar nas novidades do STJ, do informativo 853. A ideia, como sempre, é traduzir o juridiquês, né? Extrair o que realmente importa para quem está na batalha dos estudos e concursos. Vamos nessa! Com certeza. É fundamental, né? Pegar a visão do STJ sobre esses temas quentes que, olha, podem cair na sua prova ou aparecer na prática. A gente separou aqui, tem penal, processo civil, consumidor, até recuperação judicial. Vamos ao que interessa. Ótimo. Começando então com o repetitivo que deu o que falar. O tema 1318 é sobre premeditação. A pergunta é, premeditar um crime sempre vai aumentar a pena base? Então atenção aqui, pessoal. Tema 1318. A premeditação pode sim aumentar a pena base, pela via da culpabilidade, lá do artigo 59 do Código Penal. Mas não é automático. Não é automático. Não. Precisa de duas coisas. Primeiro, que a premeditação não seja já parte do tipo penal, sabe? Ou uma qualificadora. E segundo, e mais importante, o juiz precisa fundamentar especificamente, mostrar no caso concreto, por que aquele planejamento tornou a conduta mais grave, mais reprovável. Não basta só dizer, ele planejou, tem que explicar o porquê. Entendi. Precisa de uma análise mais a fundo, então. E sobre as astrentes? Aquela multa diária, né, por descumprimento de ordem judicial. A Corte Especial falou sobre isso. Se o valor acumula muito, fica gigantesco, dá para reduzir depois que já venceu? Olha, esse é um ponto crucial do CPC de 2015, está lá no artigo 537, parágrafo 1º. A Corte Especial bateu o martelo. Só dá para mexer no valor ou na periodicidade da multa vincenda. Só a que ainda vai vencer. Exatamente. Aquela que ainda não venceu. A multa que já venceu, mesmo que esteja altíssima, não pode ser reduzida. Para fazer cumprir a decisão, mas reduzir o que já venceu, não. Certo. Mudando de assunto, acesso à informação. A primeira turma analisou um pedido via lei para ter acesso ao livro de registros da portaria de um presídio. O que decidiram? Liberaram ou não liberaram? O STJ entendeu que a negativa é válida, sim, isso porque o documento pode ser classificado como sigiloso de acesso restrito, né? A segurança da unidade prisional, das pessoas ali, justifica essa restrição. É uma daquelas exceções ao princípio da publicidade que a própria lei prevê. Entendi, a segurança falou mais alto. Agora, uma questão de processo civil que vive aparecendo, prova de intempestividade. Posso juntar só prints de tela no processo para provar que o recurso da outra parte está fora do prazo? A segunda turma viu isso. E a resposta foi um não bem claro. É interessante, né? Porque assim como prints não servem para você provar a sua tempestividade... Verdade, já tinha essa decisão. Pois é, eles também não servem para provar a intempestividade do recurso do outro. Especialmente se já existe uma certidão oficial nos autos dizendo o contrário, sabe? Os prints não têm essa força de documento formal, falta essa formalidade mesmo. Ok, prints fora de cogitação para isso. E na terceira turma, ainda em processo, julgamento virtual, aquele assíncrono feito durante o recesso forense. Isso é válido? E de jeito nenhum. Nulo. O STJ considerou que isso viola o direito de defesa lá no artigo 220, parágrafo 2º do CPC. O recesso, a gente sabe, suspende prazos, suspende sessões. É o período de descanso, né? Exato. Garante o descanso e também a possibilidade de atuação dos advogados, fazer sustentação oral, juntar memoriais. Realizar um julgamento nesse período claramente prejudica as partes. Compreensível. Agora, quarta turma entrando em direito do consumidor. Um caso de agência de turismo. O cliente pediu e pagou por passagem na classe executiva, mas a agência emitiu na econômica. E aí? Quem responde por esse erro? A responsabilidade aí é objetiva de agência de turismo. Está lá no artigo 14 do CDC. A agência tinha a obrigação ou dever de conferir se o bilhete emitido estava correto, conforme o pedido e o pagamento. Se ela errou, e se isso causou prejuízo para o cliente, tipo, teve que cancelar, comprar outra passagem mais cara, ela tem que indenizar. É falha na prestação de serviço bem característico. Claro. E ainda na quarta turma, um tema super atual. Fraude com bitcoins. Imagina que as criptomoedas somem da conta numa plataforma.
A plataforma é responsável? Sim, a responsabilidade é objetiva também. O STJ aplicou por analogia a súmula 479, aquela que fala de fraudes e delitos bancários. Ah, interessante analogia. Pois é, a plataforma, que é equiparada a uma instituição financeira para esse fim, só escapa se conseguir provar que a culpa foi exclusiva da vítima ou de um terceiro. Mas olha o detalhe, se a transação fraudulenta usou login, senha e até a autenticação de 2 fatores. Que são as seguranças básicas, né? Exato. Aí a presunção é de que houve falha na segurança da própria plataforma. E aí, cabe a ela indenizar o prejuízo. Entendido. Também na quarta turma, cooperativas médicas. Elas podem pedir recuperação judicial. Existia uma certa discussão sobre isso, né? Sim, existia, mas agora está resolvido. Podem sim. A Lei 14.112 de 2020 alterou a Lei de Recuperação em Falências, a 11.101, para permitir isso expressamente. Está lá no artigo 6º, parágrafo 13. A única exceção é se a cooperativa for também operadora de plano de saúde. Ah, tem essa exceção. Tem. Nesse caso específico, a lei de recuperação se aplica só quanto aos atos cooperativos dela. Mas fora isso, a regra é que pode. E o STF já validou essa inclusão na ADI 7.442. Bom saber que pacificou. Vamos para a área penal agora. Quinta turma. Contrabando de cigarros eletrônicos. Aquela tese da insignificância, que vale para cigarro comum até 1.000 maços, aplica aqui também? Não, não aplica. O STJ fez essa distinção importante. O limite de 1.000 maços, que veio do tema repetitivo 1143, é específico para cigarros comuns. Os eletrônicos, a visão é diferente. Por quê? Qual a diferença fundamental? Porque eles são reutilizáveis e principalmente porque a comercialização deles é proibida no Brasil, né? Então o STJ entende que eles representam um perigo maior à saúde pública. Nesse caso de contrabando de produto proibido, o valor do tributo que deixou de ser pago acaba sendo irrelevante, diferente do que acontece no descaminho. Entendi a lógica. E se a defesa não consegue acessar as provas que foram colhidas no inquérito antes de apresentar a resposta à acusação, a quinta turma também julgou isso. Isso é causa de nulidade processual. O acesso tem que ser antes da instrução começar de fato. Se a defesa não tem acesso prévio às provas, como ela vai conseguir refutar a acusação de forma eficaz, arrolar as testemunhas certas, definir a estratégia inicial? O prejuízo é considerado evidente. Está lá no artigo 563 do CPP. Prejuízo claro para a defesa. Em uma situação bem específica no tribunal do júri, um jurado ficou usando o celular assim direto durante a fala da defesa. Isso pode anular o julgamento? Pode e deve. Anula sim. O STJ entendeu que o uso prolongado de celular pelo jurado quebra 2 coisas. A incomunicabilidade entre eles e, fundamentalmente, compromete a imparcialidade e a atenção que ele deveria ter. Nossa, afeta tudo, né? Exato. O prejuízo para a defesa, nesse caso, é presumido. Viola uma garantia essencial do júri. Faz todo sentido. Indo para a sexta turma. Competência. Crime ambiental, tipo pesca proibida, num parque que é estadual, marinho, mas que fica no mar territorial, que é bem da União. E aí, a competência é federal ou estadual? Olha que interessante. Justiça estadual. A chave aqui não é só onde o crime ocorreu, no mar, bem da União, mas quem criou e administra a unidade de conservação. Se o parque é estadual, a competência acompanha. Exatamente, a competência é estadual. Só seria federal se o parque tivesse sido criado pela União, ou se ficasse demonstrado um dano ambiental com impacto regional ou nacional, sabe? Algo que extrapolasse o interesse local. Como não foi o caso, ficou na estadual mesmo, bem definido. Outra da sexta turma, parcelamento irregular do solo urbano, o famoso loteamento clandestino. Se a pessoa que iniciou o loteamento regulariza tudo direitinho, mas faz isso antes da denúncia do MP ser oferecida, ainda assim cometeu o crime do artigo 50, inciso 1, da Lei 6.766, o entendimento do STJ é que não. Se a regularização acontece antes do oferecimento da denúncia, isso afasta a tipicidade da conduta. A interpretação é que essa regularização demonstra uma ausência de dolo, da vontade de realmente praticar o ilícito e de lesar o bem jurídico que a lei protege. Interessante, a regularização prévia apaga o crime, nesse caso. E para fechar, também da sexta turma, prisão domiciliar. Uma mãe com um filho adolescente presa preventivamente por supostamente integrar organização criminosa. Cabe a substituição automática da preventiva pela domiciliar?
Não necessariamente. A gente sabe daquele HC coletivo do STF que geralmente garante a domiciliar para mães de crianças pequenas, né? Mas ele tem exceções. E esse foi um caso de exceção. O STJ negou a substituição por dois motivos principais. Primeiro, porque havia indícios de que essa mãe tinha um papel de destaque na organização criminosa, o que configura uma situação excepcionalíssima nas palavras deles. E segundo, porque não ficou demonstrado que os cuidados dela eram imprescindíveis para o filho, que já era adolescente, tinha 15 anos, tinha outros responsáveis e não houve uma comprovação específica por perícia judicial, por exemplo, dessa necessidade indispensável. Entendi. Análise bem concreta do caso. Pois é. É impressionante ver a variedade, né, a complexidade das questões que chegam lá no STJ. Cada detalhe, seja processual ou de direito material, pode realmente mudar o rumo de um caso. Desde coisas super modernas, como criptomoedas e julgamentos virtuais, até temas mais clássicos. Mostra como o direito está sempre se adaptando. Exatamente. E fica a reflexão, né? Como essas decisões, que parecem pontuais às vezes, se conectam com os grandes princípios do nosso sistema jurídico, com as garantias fundamentais, e como a interpretação dos tribunais está sempre nesse movimento, respondendo a novas realidades de tecnologia, questões sociais como proteção à infância, saúde pública, enfim, continuar acompanhando o STJ é a chave para ver o direito acontecendo. É isso aí. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.